Olá, rapaziada, eu quero te agradecer pelos 1 milhão de visualizações que nós tivemos nas nossas redes sociais. Lembro para você que estamos no YouTube, Spotify, TikTok e Instagram como Maestros da Bola CE, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e hype esse vídeo. Vamos pro vídeo. Bruno Tafi Nogueira Aguiar nasceu no dia 30 de março de 1990, é natural de Fortaleza, iniciou no futsal cearense e antes de seguir carreira no futsal internacional. Ainda passou pela base do Fortaleza, disputando a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, e também jogou pelo Aracati. Atua como ala e pivô no futsal e tem passagens por clubes no Brasil, Espanha, Rússia e Malásia. Nosso maestro de hoje é Bruno Tafi. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Fala, João, prazer é todo meu, né? Desde o convite aí, foi de pronto já aceitei, porque é um prazer estar aqui no Maestros da Bola. E vamos bater esse papo legal aí com vocês. Show de bola, a gente vai conhecer um pouco da tua história. E mais uma vez por aqui comigo, meu parceiro Moisés Bezerra. Fala, campeão. É isso, como é que tá, João? Tamo junto, cara. Obrigado aí pelo convite. Agradecer a todo mundo aí, a audiência, agradecer o Bruno por ter aceitado vir falar com a gente e falar um pouco sobre o futsal cearense aqui, né? Muito Sempre legal. importante. Eu quero deixar um abraço para a turma que está nos acompanhando na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda semana um novo episódio contando a história do esporte cearense. Também estamos na Fortaleza FM 90.7. Eu deixo um abraço especial para toda a rapaziada, a equipe técnica, repórteres, diretores da Fortaleza FM, a qual eu tenho um apreço gigantesco, tá? Também estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify e no TikTok. Maestros da Bola CE tem sido um sucesso nas redes sociais. Batemos 1 milhão de visualizações graças ao teu apoio, tá? De fato, muito obrigado. Se inscreve nos canais aí nas redes sociais, segue a gente e compartilha com todo mundo que você conhece. Vamos lá! Cara, como foi o teu início no esporte? Você começou na base do Fortaleza, no campo ainda, né? Não era nem futsal. Na verdade, o meu primeiro contato, assim, digamos, com a bola, com o ambiente nesse sentido, foi no futsal, né? Na minha escola ainda, foi aos 6 anos de idade. Qual era a escola? O Walt Disney, uma escola... 6 anos. Uma escola do bairro que eu morava, ali na Parquelândia, né? Conheço. E aí foi o meu primeiro contato, e com 11 anos de idade, né, por me destacar ali no futsal, um pai me viu e me levou pro Fortaleza, né? E perguntou se eu queria, se eu tinha vontade, eu tinha interesse, eu fiquei, eu tenho demais, né? Pô, quem que não quer, né, jogar o futebol de campo? Então me levaram pro Fortaleza, e aí desde então eu fiquei no Fortaleza e joguei no Fortaleza todo a base, né, digamos, né? Dos 11 anos até o profissional, né? Então, tenho muitas histórias, muitas experiências aí, né, na base do Fortaleza. Tenho muitos amigos lá até hoje, né? Tem muitos que estão lá. E essa foi um pouco a minha história no futebol, né? Que aí, nesse meio termo, paralelamente, eu jogava futsal, jogava campeonato cearense, né? Às vezes meio escondido, a galera do campo não gostava muito que eu jogasse, quer dizer que eu ia cansar e tal. Mas eu jogava porque eu adorava, amava futsal, era onde eu me investia muito dentro de quadra. E joguei no campo até os 20, né? Que foi quando eu vi que as coisas não estavam indo da maneira como eu esperava. E aí foi quando, profissionalmente, eu resolvi apostar para o futsal a partir de uma oportunidade que um treinador meu, que chama Vinícius Aguiar, me deu para ir para Minas Gerais. Então foi aí que eu vi o futsal também como uma profissão, né? Mas sempre joguei, né? Os dois praticamente, né? E a bola sempre foi dentro de casa, em todo lugar, era jogar bola, não tinha outra coisa. Chegou a disputar a Copinha ainda? 3 Copas São Paulo, 2007, 2008 e 2009, foram 3. Quem era a galera lá que tava contigo? É a geração do Bismarck, Bambam, Adailton, né, o Regis, a grande maioria virou profissional, né, jogou aí, alguns ainda estão em atividade, Marlon, né, e era uma geração que até hoje, inclusive o Ceará, se eu não me engano, ontem perdeu, né, na Copinha. Sim. Se o Ceará passa, seria a maior campanha acho que de um time até nordestino, né? Porque nós chegamos nessa fase de quartas de finais e perdemos nas quartas. E eles não passaram, então somente igualaram, né? Não passaram a nossa campanha, né? Infelizmente, mas a gente ainda é uma das maiores campanhas do Nordeste, né? Da Copinha. Geração boa, né, cara? Geração muito boa. É isso, queria saber também como é que foi essa virada de chave, né? De tu trocar o futebol de campo, né, pelo futsal profissionalmente, como é que foi que se deu esse processo de tu decidir que não, agora eu vou migrar para essa outra área aqui, futsal, e aí abandonou o futebol de campo.
Como é que foi esse processo? O que passou na tua cabeça na hora também? Foi um processo que até foi, te digo até que foi tranquilo, assim, porque como eu sempre jogava também o futsal, então era um ambiente que eu estava muito acostumado, né? Quando surgiu essa oportunidade, eu vi como uma grande oportunidade de ver se realmente era algo interessante para mim, se era algo legal. Eu passei também a pesquisar mais sobre o futsal, né? Apesar de eu jogar, eu não conhecia muito da história. Então, assim, eu sou um cara muito interessado naquilo que eu tô ali dentro, né? Uhum. Então, eu fui pesquisar, fui ver quem que eram os reais ídolos do esporte, onde que estava cada jogador, enfim, fui pesquisar os clubes, enfim. Como eu ia entrar nesse meio, eu teria que saber quem que eram as referências, quem que eram os grandes jogadores, enfim. Então, para mim foi tranquilo, porque o futsal sempre foi uma paixão, sempre foi algo que eu gostei muito de praticar, de jogar. E quando eu cheguei no Minas, que vi toda a estrutura que é o clube, é um clube incrível, assim, gigantesco, né? Que tem todos os esportes e investe muito nos esportes. Eu vi aquele mundo ali e falei, poxa, muito legal, gostei muito, vou apostar por isso aqui, vamos ver o que é que dá. E aí, já no começo, eu já comecei a me destacar, então foi algo que foi natural e eu me senti super à vontade, assim, nessa transição, né? E te falar que muitas pessoas perguntavam ainda, até os 23, 24, pô, quer voltar pro campo e tal? E eu falava, não tenho uma saudade nenhuma, assim, eu tô muito realizado aqui no futsal, tô muito bem, não tenho interesse de voltar, assim, então foi tranquilo. Legal. Aí tu... 20 anos, teve essa crise, vou parar, não sei o que e tal. Recebeu a proposta para ir para o Minas, como você falou, uma equipe tradicional, no vôlei em especial. Isso, basquete. Basquete, futsal, enfim, é uma equipe que de fato trabalha, é um clube de fato, né, que trabalha todas as modalidades e tal. Aí, como é que foi lá? Essa tua passagem no Minas e de lá, tu ainda jogou aqui no Brasil ou já foi embora? Eu fico um ano no Minas, né? Uhum. Como eu ainda era sub-20, né? No futsal vai-se até os 20 anos de verdade, né? Na Copinha, na época, até os 19 anos, né? Não sei como que tá hoje, mas com 19 ou você virava profissional ou acabou ali. Né? Então, como eu parei ali nos 19, os 20, tava na casa dos 20, então eu tinha ainda mais um ano de juvenil no futsal, né? Então eu fui pro Minas para jogar o 20, né? O juvenil. E se eu no meu contrato tinha, se eu jogasse no profissional, na equipe adulta, meu salário aumentava, enfim, né? Então eu fui, mas com pouco tempo que eu estava lá, tipo, eu já fazia parte dos dois, né? Do sub-20 e do adulto. Então eu até brinco, eu treinava muito, assim, tinha dias que treinava 4 vezes no dia, mas se é jovem, vai, né? Então, foi assim, né? Foi algo que me chamou, me despertou muito essa atenção. E a partir daí eu volto para Fortaleza, não fico no Minas pro ano seguinte. E esse mesmo treinador, que é o Vinícius, né, também conhecia o treinador que ia ser o treinador do Santos na época, o falecido Ferretti, que Deus o tenha, né? E um dos maiores, se não o maior treinador de futsal brasileiro. E ele conversa com o Ferretti fala que o time estava muito, muito fechado, os times eram muito poucos jogadores, era a conta mesmo e não tinha de onde tirar, ia ter que tirar da base do Santos, enfim. E aí ele comenta de mim, pô, tem um menino que tá aqui, ele estava no Minas, foi artilheiro lá do Sub-20 e tudo, você não tem interesse nele, ele tá sem clube agora e tal. Ele falou, pô, manda ele lá pra eu ver ele lá. E aí eu vou e fico no Santos, né? Com um tempinho eles já ficam comigo, já me avaliam lá e resolvem ficar comigo. E aí aquele timaço do Santos, que foi inclusive campeão brasileiro, né? E com Falcão, e companhia. Chegou a jogar com o Valdir? Valdir. Me ajudou muito nessa chegada, né? Porque eu não conhecia praticamente ninguém. Então ele me deu esse suporte, me ajudou por ser um cearense, por ser um cara que ele já era um cara de muito nome no futsal, altamente vencedor. Me ajudou muito nesse período. E aí eu faço parte dessa equipe. Só que tinha um dos problemas era, como eram só craques, ou seja, era praticamente seleção brasileira inteira. Falcão tava lá, Valdir. Então, assim, a oportunidade que eu tinha era muito pouca, né? Eu jogava muito pouco. Então, assim, na minha visão, eu já estava com 21 anos de idade, né? Já era meu primeiro ano de profissional. Via meus amigos, meus colegas daqui de Fortaleza, todo mundo tendo sua vida normal, entre aspas, né? Fazendo sua faculdade, já próximo até de se formarem, né? Tendo uma vida ali tranquila. E eu, naquela ainda, pô, será que isso aqui realmente vai dar certo? Não ganhava tanto dinheiro, né? Assim, o salário não era tão bom. Falei, caramba, eu fiquei nessa e resolvi parar. E aí resolvi parar mais uma vez, né? As coisas que a gente fala que tem que acontecer como tem que ser, né?
Então eu precisava dessa parada, eu precisava realmente decidir se era isso mesmo que eu queria, né? Então eu parei, foi um momento mais difícil da minha vida, assim, eu sempre falo, foi um divisor de águas, né? Cara, cruel, né? Porque ele tava no melhor time do Brasil. Melhor time do país. Meu pai ficou sem falar comigo nessa época, porque ele ficou indignado. Ele falou, como é que tu vai fazer isso? Tá no melhor time do país e tal. E ele sempre foi um cara que me apoiou muito, né? E até em treinamentos e tal, quando eu era aqui em Fortaleza. E ele ficou louco comigo, falou, como é que tu vai fazer isso? Todo mundo quer estar no teu lugar e tal. Eu falei, cara, mas eu preciso, eu não tô certo de que é isso mesmo, eu preciso, né, tá bem comigo mesmo e não tô, e eu preciso parar. E aí foi quando eu resolvi, tomei essa decisão, foi muito difícil, muito mesmo, fiquei mais de mês tentando bater na cabeça, será que é isso mesmo? Será que eu vou tomar a decisão correta e tal? Mas aí resolvi tomar, acredito eu que foi a melhor coisa que eu já fiz, apesar de ter sido um momento muito difícil da minha vida. E aí, com 6 meses que eu tô sem jogar bola, sem bater um rastro, sem nada, vem a equipe da Espanha, simplesmente do absoluto nada, né? Me mandou uma mensagem no Facebook que eu achava que era um trote ali. Fake. Eu falei, alguém tirando onda comigo aí, tá... Porque na época não tinha essa questão de vídeos no YouTube, não tinha... Como que o cara ia me ver lá da Espanha e ia querer me levar? E 2012 isso. Era 2012, exatamente. Comecei em janeiro de 2012. E aí eu ainda sou sincero pra ele. Eu falo, cara, eu não jogo mais. Vai atrás de outro. Eu tenho essa conversa até hoje no meu Facebook. Aqui. Eu falo, cara, eu não jogo mais. Eu neguei a ele 3 vezes. Ele falou, não, mas a gente quer você e tal. Eu falei, cara, eu não jogo, não vou e tal. Ele falou, não, mas a gente sabe do seu potencial e tal. E eu pensando na minha cabeça, como é que esse cara sabe que eu jogo bola? E aí ele fala assim, vamos fazer o seguinte, eu te mando uma passagem pra tu passar 10 dias aqui da Espanha, na ilha de Mallorca. Mallorca é lindo demais, é espetacular, né? Ao lado ali de Ibiza, ali são as ilhas. E aí tu vem, passa 10 dias aqui, se tu não gostar, tu volta pra tua casa, como se nada tivesse acontecido e tal. E se tu gostar, tu assina um contrato e volta no meio do ano, que é quando inicia a temporada da Europa, né? Tu volta, tu se prepara e vem no meio do ano. Eu falei, top demais, nunca saí do país, assim, vou passear lá na Espanha, pensei. Não tava pensando muito nem em jogar bola. Falei, vou aproveitar essa passagem aqui, vou passear lá. E quando eu chego lá, eu ficar apaixonado. E aí reacende a chama de voltar a jogar. Só que dessa vez foi diferente, assim, era como uma certeza muito grande na minha cabeça. Falei, cara, é isso aqui. Porque o futsal lá também tem essa força, né? É um esporte muito valorizado, que passa em TV, canal aberto, né? Eu via a paixão dos ginásios todos lotados, então eles me levaram a 2 jogos lá da liga lá, e eu fiquei louco. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, pô, isso aqui é um jogo que tem um Falcão, e olha lá, pra lotar, pra ser essa atmosfera aqui. Aí eu falei, pô, aqui realmente o cara, aqui é legal, aqui eu quero estar. Equipe tradicional também, né? Então, demais, E aí eu volto, e aí eu assino o contrato, volto pra Fortaleza, me preparo até o meio do ano e vou. E aí começa a minha história, que até então eu tô fora do país desde então, né? Desde 2012. Já são aí 13, vai pra 14 anos já. Muito tempo. E o Palma é o time que eu mais tempo joguei, né? O time que eu joguei 5 anos lá. Então, tem uma história muito bonita com eles. Até hoje tenho uma relação muito boa com o diretor, que é esse cara que me achou. Inclusive, hoje ele é considerado o cara que mais garimpa atletas brasileiros, né? Ninguém consegue fazer o que ele faz. Inclusive, hoje o Palma é 3 vezes campeão seguida da Champions, né? Da Champions League. E ele hoje dá curso de como gerir equipes e tal, e como garimpar. Ele vem no Brasil, vai nos campeonatos de base, enfim, ele é sensacional. E eu descobri que ele me achou. Foi uma história muito inusitada, porque havia um brasileiro que jogava no Palma na época, chamava Paulinho, e ele era de Santos, natural de Santos, e tinha machucado o joelho. E foi tratar em Santos. E aí ele foi tratar com o nosso físio lá em Santos, no Santos, né? Então, assim, ele tratava o joelho vendo a gente treinar. Sim. E eu não conhecia ele, não falava com ele, não tinha nenhum tipo de contato, mas ele me viu lá. Tem aquela história, toda uma hora alguém vai ver, né? É verdade. Então ele me viu treinar. E ficou nessa. Voltou pra Espanha, depois de recuperar da lesão, voltou e falou de mim. O Paulinho. Isso. Foi mesmo. E aí ele falou, cara, tem um moleque lá no Santos, muito bom de bola. Cara, só que ele não tem oportunidade lá, parece até que ele vai parar de jogar e tal. Se eu fosse vocês, eu apostaria por ele e tal. Caramba, eu fui saber disso depois, né? Fui agradecer a ele. Eu falei, tá louco. Ele, não, não tem que agradecer nada não. Mas foi assim, um anjo de Deus, né? Que me viu ali naquele momento. E eles resolveram apostar por mim somente por isso. Não tinham me visto jogar, não tinham visto nada de E aí, vídeo. quando você fala, eu já parei, não tô mais jogando, eles já sabiam, né? Que já existia essa Ele possibilidade. fala, então, assim, não, eu já sei que tu parou. Cara, que massa. Mas eu quero apostar por você e tal. Então, assim, é uma história muito forte, sim, porque é Deus
Deus, assim, não tem outra coisa a dizer do que seja Deus e que tinha que ser dessa forma, tinha que ser lá. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo, por ter me dado essa oportunidade e que eu tô até hoje aí nessa caminhada por isso, assim. Sensacional. Cara. Legal, e uma ajuda que veio de onde tu nem imaginava, né? O cara que, por exemplo, não falava muito, mas estava ali, né? No treino, estava ali convivendo com vocês e viu vocês nem conhecia treinarem, o cara, né? Nem Exatamente. falava assim, dava bom dia, boa tarde e tal, mas não... Pois é. Em relação a essa questão do futebol internacional, futsal internacional, né? Tu passou muito tempo lá fora também, e aí tem essa curiosidade em relação à visibilidade, né? Tu citou logo aí, nos primeiros jogos que tu viu da Liga, como é, né? O clima lá, como que é o investimento, como que é a torcida, né? Nessa questão da Liga Internacional lá nos times. E aí eu queria que tu falasse um pouco dessa comparação, né? Com o Brasil, né? Como que o mercado brasileiro tá em relação a isso, essa comparação, e como que isso afeta a questão do atleta, né? Profissional de futsal, tendo em vista que aqui não é tão visto como lá, né? Com certeza, deve ter muito mais investimento. Passar na TV aberta já é um grande avanço também. Então eu queria que tu falasse mais ou menos dessa questão da diferença de cenário, né? Assim, o futsal em si, ele é um esporte muito apaixonante, né? O brasileiro gosta muito do futsal, o cearense gosta. Talvez as pessoas de hoje não saibam, mas o Ceará é um estado que é completamente tradicional, né? Às vezes até o pioneiro, se digamos assim, né? Sim. Do futsal. Teve equipes grandiosas que foram campeões brasileiras, né? E tal. E o futsal, só que o futsal no Brasil, no meu modo de ver, ele muitas vezes é mal explorado. Ele é mal divulgado, ele é mal vendido o produto, né? E na Espanha eu vi tudo totalmente o contrário, né? Às vezes, você pode até encontrar, às vezes, até mais talento aqui no Brasil, mas o produto lá é muito mais bem vendido do que aqui. Então, assim, as pessoas compram a ideia, as pessoas sabem o que estão fazendo, então eles fazem muitas ações dentro dos clubes, em que trazem o torcedor, enfim. Essa questão da TV, né, que hoje não é mais, mas na minha época era TV aberta, inclusive passava em canais aqui no Brasil a Liga, então assim, as pessoas do Brasil conseguiam ver a Liga, né, e eu tinha gente que me via e acompanhava da TV daqui, então assim, era algo que você, poxa, realmente nosso esporte está sendo valorizado, as coisas estão sendo bem feitas aqui para que a gente seja valorizado, né, e tem a questão financeira também, né, que com certeza, fora do país, na Europa, como no futebol, é melhor do que o Brasil. Obviamente vai ter jogadores que vão ganhar parelho ali, vão ganhar como fora do Brasil, mas a questão do próprio euro também, né, que dificulta para as equipes brasileiras baterem de frente, tem essa questão financeira também, que faz com que os atletas queiram sair, né, então e nesse sentido o esporte também vai melhorando lá, porque os melhores jogadores vão indo para lá, enfim, é todo um contexto muito grande que eles entenderam e souberam fazer. Eu acredito que alguns estados aqui fazem, né? Se for no Paraná, qualquer jogo lá vai estar lotado, a torcida vai ser apaixonada, enfim, Santa Catarina e tal. Alguns estados ainda conseguem explorar isso por suas prefeituras e tal, enfim. Mas ainda acho que o futsal brasileiro pode ser muito melhor explorado e pode chegar num patamar muito maior do que o da Espanha, por exemplo, que hoje é considerado pau a pau aí com o Brasil, digamos, a melhor liga, né? Cara, e tem um detalhe, né? Poderia ser ainda pior, poderia ser melhor, óbvio, por conta que nós somos pioneiros, temos craques que brotam diariamente, temos um histórico gigantesco, em especial aqui, Sumov, Banfó e tal. Mas poderia ser pior também, assim, a gente poderia ter parado um pouco mais no tempo em relação à Europa. A gente deve muito a essa evolução aqui ao Falcão por não ter saído daqui. Exatamente. O fato do Falcão, o maior atleta de futsal do mundo, né? Nesse tempo em que ele esteve em quadra, não sair daqui, ele permaneceu aqui no auge, ele permaneceu aqui nas dificuldades, permaneceu aqui nos bons momentos e sendo o melhor do mundo, e artilheiro, papapá. Isso ajudou muito. Muito. Como você falou, é óbvio que lá os caras ganham mais e tal, mas o Falcão, por exemplo, conseguiu ganhar igual a galera top de fora aqui no Brasil. Claro que ele é um extraterrestre, ele é um cara fora de série e tal. Mas ele teve essa visão, né? Mas ele teve essa visão e ajudou muito o futsal. Muito o futsal brasileiro. Em relação a estádios lotados, ginásios lotados, agora eu já venho acompanhando há alguns anos, mas agora recentemente, até por conta do Ferrão, né? Tivemos aí em Morada Nova. Cara, que coisa linda, o ginásio lotado e a liga
Moradense, sei lá como é que... Morado Novense. Né? É. Morada Novense, isso. Cara, coisa mais linda, cara. E o interior é assim. São João do Jaguaribe, um trabalho sensacional. Russas, há algum tempo, um trabalho massa. Morada Nova já é tradição. Jijoca também. Então isso... O próprio Ipu Futsal, né? O Ipu. Da minha terrinha também, que chegou à final agora também. Perfeito, chegou na final com Cearense. São João. Então, o nosso futsal é sensacional e precisa ser mais valorizado e trabalhado com profissionalismo. A grande diferença desses equipes que você citou, desses lugares, são as pessoas que estão dentro, né? Então, assim, eu conheci pessoalmente pessoalmente não, desculpa, a gente se conversou muito, porque ele quis que eu fosse jogar lá junto com o Ferrão Sim, e todo cara. o Van lá de Morada Nova. Mas a gente vê que são pessoas apaixonadas por aquilo ali, cara. A gente precisa ter pessoas assim, né? No futsal em geral. Pessoas que queiram que a coisa aconteça, que não é por um interesse, outro interesse, por um interesse que não é o futsal em si, pela festa do futsal. Então, assim, eles fazem porque eles gostam, porque eles amam, para verem aquilo ali, eles têm prazer de ver aquilo ali. Então, assim, foi bonito de ver, de conhecer ele, falar com ele e ver essa paixão, né? E muitas vezes a gente vê nos clubes, cara, que não... Ele tá ali para tirar um dele, ele viu uma oportunidade que ele pode tirar uma grana ali, enfim, e o mais importante que é a equipe, que é o futsal crescer, que é o clube crescer, fica de segundo plano, né? Então essas equipes que você citou, tem caras, o São João também, tem caras, pode ter certeza, caras apaixonados que estão nos bastidores ali fazendo de tudo para que as coisas aconteçam, né? É uma pena que, por exemplo, no Ceará e Fortaleza, né, que esse ano provavelmente não vão disputar, porque são equipes que já tem algo que nenhum outro tem, né? Que é a torcida, né? Exato. Essa força da camisa, da torcida. E, no meu modo de ver, se é explorado muito mal, né? Então, assim, eu acho que poderia ser muito maior, poderia ser algo nacionalmente mesmo muito forte. Fortaleza, né, botou um time com um investimento maior, fez um negócio mais... Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou tudo. Então, assim, tá ali, né? A gente sabe que dá certo. Se fizer as coisas como tem que ser, dá certo, vai acontecer. Foi testado e comprovado, né? Que é um investimento que vale a pena, né? Só que tem que ter pessoas apaixonadas e que queiram fazer as coisas aconteçam. Então, assim, por isso que eu falo, o Brasil, no geral, e aqui o Ceará, tem tudo para que o futsal seja grandioso, né? Assim, e o futsal, pra você ver, né? O futsal cearense ainda é o maior exportador de atletas. Sim. Por mais que hoje você não vê uma liga tão forte do Campeonato Cearense, mas ainda é exportador, o campeonato de base é forte, nós temos muito talento, parece que brotam né, do nada, né? O futsal cearense ainda é esporte. Em todos os lugares do mundo que eu vou, eu encontro um cearense. Inclusive na Malásia, agora há pouco tempo, eu fui jogar lá, né? Não conhecia muito quem estava lá, e acaba um jogo, um menino vem e fala para mim assim, pô, eu te conheço, eu sou teu fã e tal, te acompanho desde moleque. Eu falei, pá, peraí, né? Desde moleque ele tava me chamando de velho, né? Aí ele deu uma risada, eu falei, não, é brincadeira não e tal, sou cearense e tal, Aí ele, poxa, ele me falou o interior dele, não me vem agora. E eu falei, poxa, você vê, né? Aqui na Malásia, você vê outro cearense que tá aqui, e a gente encontra, e se você for ver, quase todos são os destaques das suas equipes, né? Então, assim, legal. É muito forte ainda, né? É só a gente querer... né? E investir que dá bom. O negócio dá bom. Cara, na Europa, tu jogou em Palma, jogou na Espanha, onde mais? No Inter Movistar e no El Poço Murcia, né? Assim, se for colocar, vamos botar quatro equipes grandes da Espanha, são 3 essas, né? A quarta seria o Barcelona. Sim. Então, tive a oportunidade de jogar nos 3, dos 3 grandes do país, né? É um orgulho muito grande. O Inter Movistar, na época, era o melhor time do mundo, né? Que já vinha... Disputou UEFA? Ganhamos 2 UEFA Champions League seguidas, né? E que até então ninguém tinha feito, agora o Palma passou, porque ganhou 3 seguidas. Sim. Éramos o time que tinha ganho 2 seguidas. E foi uma época também muito boa lá nessa equipe de Madrid. E o destaque, né? E eu tava lá no bolo, né? A gente tava lá tentando fazer o nosso melhor. E ganhei tudo lá, né? E volto pro Palma, né? Depois dessa passagem pelo... Voltou ainda? Eu volto. E um ano depois, a equipe russa me compra, né? Paga a minha cláusula, né? Minha rescisão. E eu decido ir por ser um desafio diferente. Já tava 7 anos na Espanha. E eu falo, cara, eu vou fazer essa... Eu gosto de desafios. Eu falei, eu vou ver qual é, né? Assim, e também tinha a questão do jogo em si, né? Que eu era um cara que, quando eu jogava campeonatos como a UEFA, que você joga contra equipes, né, sei lá, Eslovênia, desses países, né, da Europa, do leste europeu, era um jogo muito físico.
Eu sou um cara mais franzino e eu sofria muito nesse tipo de jogo, mais físico, né? E eu vi que era uma necessidade no meu jogo melhorar isso. E aí, quando apareceu a possibilidade da Rússia, os russos, os caras são muito fortes, né? São grandes, né? Qualquer outra pessoa acho que fugiria disso, né? Sim, Pô, você não é o meu bom, pra que eu vou pra lá? Uhum. Aí eu pensei o contrário, falei, não, eu vou porque eu vou melhorar nesse quesito, vou ficar mais completo ainda. Sempre fui um cara que nunca achei que tava bom, né? Sempre quis melhorar. E eu falei, não, agora é a oportunidade. Eu vou que era o atual campeão russo, eu vou pra lá pra melhorar o meu jogo, pra entender esse tipo de jogo também, pra eu não ter dificuldade. E aí eu vou pra lá. E foi uma experiência incrível, assim, pra mim, né? A gente, infelizmente, não foi campeão, fomos vice-campeões lá 2 vezes. Mas foi uma experiência que eu e minha esposa, a gente adorou, assim. A Rússia surpreendeu muito o país no geral, né? O clube também. E até hoje a gente tem contatos também com amigos lá e né? A gente tem muita saudade de lá também. Tivemos que ir embora por conta da guerra, né? Uhum. Começou a guerra e a gente teve que sair. E aí eu volto para a Espanha e vou para o El Poço Murcia, que também é um dos grandes equipes do futsal espanhol, um dos maiores equipes vencedoras de lá. E joguei 2 anos e aí surgiu a oportunidade da Malásia. Malásia, né? Uma oportunidade completamente diferente já. A Ásia, né? Eu nunca tinha tido uma experiência parecida, né? Porque por mais que você vai para uma Rússia, é Europa ali e tem muitas coisas parecidas, né? Na questão do jogo, enfim. E a Ásia já muda um pouco, já é outro contexto, né? Você vai encontrar outras dificuldades também na questão da adaptação, de cultura, né? Muita pimenta. Poxa, a comida lá é... Comida, a gente sofreu um pouquinho no começo, e a adaptação na cultura muçulmana, né? Tem toda essa questão, minha esposa ficava um pouco incomodada no começo. Mas, enfim, a gente foi adaptando aos poucos e foi encontrando os meios, caminhos, né? Alguns brasileiros lá ajudaram muita gente, cito até o Berkson, que é do futebol. Berkson, sim. Que a gente morava no mesmo... Ídolo lá, né, cara? Ídolo, é o maior ídolo da história do Johor. E a gente morava no mesmo condomínio, no mesmo prédio, né? E aí ele me ajudou muito lá, né, a encontrar uns lugares que fossem bons para comer, enfim, né? E sempre estava ali... sempre estava ajudando ali. E aí a gente se adaptou e já estamos há 1 ano e meio lá, tem mais 1 ano de contrato. E é isso, cara, estamos aí nessa... Quem vai estar com a gente é o André Luiz. O André que já jogou na Malásia, Ídolo foi um dos primeiros, do Quedar, né? lá na Malásia, exatamente, juntamente... Aí, se eu não me engano, o André levou o Robério, se eu não me engano, foi o Robério que levou o André, mas acho que o André foram os primeiros, né? Foram os primeiros, e o Robério levou o Danilo Baratinho, Danilo Augusto, para ser técnico e tal. E o Robério sempre fala isso, né? Que eu tive muita proximidade com o Robério. Ele sempre fala isso, né, em relação à religião, porque o Robério é pastor, já era cristão na época e tal. E ele tinha essa dificuldade, né? Mas foi artilheiro, ídolo, voltou recentemente, faz uns 4, 5, 6 anos, sei lá, voltou que o clube pagou para que ele voltasse lá, levasse atletas e tal. Inclusive levou o Sandro jogou lá, o Sandro jogou no ABC, jogou lá também uns 4 anos, virou ídolo do próprio Quedar, enfim. Tem Malásia, bicho, também valoriza muitos brasileiros lá. Sim, né? muito, assim, eu sou muito bem tratado lá, né, fazem de tudo para que a gente esteja bem adaptado e tudo. E tem muito brasileiro, né, no futebol, se eu não me engano, hoje são 5 brasileiros, né, e o futebol não tem limite, né, de estrangeiro, são 5 brasileiros e acho que mais 5 espanhóis, né, tem muito estrangeiro na equipe, é o time que vem ganhando já 12 anos, 11, 12 anos seguidos, né, o Johor, que é o time do príncipe, né, da Malásia, e tem muitos brasileiros que gostam muito, só que no futsal só podem 2 estrangeiros, né? Então são 2 brasileiros, né? Eu e mais um. E praticamente cada equipe tem 2 brasileiros também, né? Então acaba aí que vira... É quase também um 2 contra 2 ali entre os brasileiros, né? Legal. Pois é, cara, em relação a essa questão da distância, né? Você falou muito da adaptação aí em outro país também, né? Que o Berkson foi fundamental nesse processo também. E aí uma questão que a gente discute muito também em relação ao futebol, né, cara? Que para você alcançar esse nível, né, do profissional, de atleta de Série A e tudo mais, é preciso muito sacrifício, né? Várias vezes atletas, eles abrem mão de convívio com a família, abrem mão de estudos, abrem mão da infância, de certa forma, para poder ter essa carreira, né? Enfim, e você deixar tudo para trás, né? Entre aspas, você... Claro, sua esposa foi com você também, mas você deixa pessoas aqui também, né? Pessoas da sua infância, pai, mãe, pessoas muito importantes na tua formação também. E deixa o lugar que tu cresceu também, né? Pra viver em outro país, pra buscar realizar teu sonho longe de casa. E eu queria saber como que é isso também, conviver com isso pra tu, esse sacrifício que você faz, né? Pra realizar esse sonho de certa forma. Cara, acho que a parte mais difícil, né? Dessa vida, né? Do atleta. Eu
sinceramente, quando foi a primeira vez que eu saí, eu tinha 16 para 17 anos, quando eu jogo uma copinha e um empresário me vê e me leva pro Corinthians, né? Então eu vou pra base lá do Corinthians e eu lembro demais que eu tava na melhor base, né? A maior vencedora de copinha e tudo, a maior base lá. E eu chorava todos os dias, com saudade dos meus pais. Eu sou filho único, então eu era muito apegado aos meus pais, aos meus amigos, enfim, e a minha família. E chorava todos... Qual a tua idade lá? Tinha 16 e eu completei 17. Foi meu primeiro aniversário longe de casa. Everton Ribeiro, não. Tava lá, essa, né? Dentinho, Dentinho. Lulinha, né? Uhum. Toda essa Boquita, tem uma geração boa. Legal, Conheci legal. esses caras. E aí, o Lucas Sacha, que hoje é de Fortaleza, até falei com ele Legal, esses dias. Sabia que ele tinha... E aí eu tô lá e eu chorava todos os dias, né? Chorava todos os dias, porque eu falei, cara, se tem que passar por isso aqui pra ser jogador, acho que eu não vou conseguir ser jogador, não. Eu pensava na minha cabeça, né? Eu falei, cara, não vai dar, não. É muito difícil isso aqui, é muito difícil estar longe dos meus amigos, da minha família, dos meus pais. Mas aí eu volto pra Fortaleza, vou ter mais uma passagem pelo Grêmio. Já na segunda passagem eu já sinto que eu já tô mais adaptado nesse sentido. Sentia muita falta, tinha que falar todos os dias e tal, não sei o quê. Mas já melhorou, assim. É como se a primeira foi muito difícil, a segunda já foi, já tá legal. Já não tô sentindo já tanto. Já sabe ali, tá mais cascudo já. Já sei como é que funciona, faz parte e tal. Todo mundo também tá na sua mesma situação e todo mundo meio que acaba virando uma família ali, né? Que todo mundo se conhece. Lá eu conheci até no Grêmio, conheci o William José, a gente dormia no mesmo dormitório, né? E ficamos amigos ali. Que tá no Bahia, Tá no né? Bahia, E aí, na terceira já foi... Aí eu fico, mas volto novamente em Fortaleza e fico mais tempo em Fortaleza. E a terceira já é a do futsal, né? Que é em Minas. Sim. Que aí eu já tava mais... Já foi bem tranquilo nesse sentido. Já tava mais acostumado, já... Né? Foi... Nesse sentido foi mais tranquilo. Agora a gente sente muita falta, né? Muita saudade. Mas quando eu era sozinho, quando eu não era casado nem nada, ainda era mais difícil ainda, né? Porque quando você casa e tem a sua esposa ali, você já tem né? É um pouco mais fácil porque um dá esse suporte ao outro, né? Mas sozinho era punk, cara, era difícil. E até hoje é difícil, né? Mas às vezes ela mesma, às vezes tá um dia mais pra baixo, pô, eu tô com saudade da minha mãe, do meu pai, e eu dou uma força a ela, às vezes sou eu, então a gente se ajuda nesse sentido. Mas sempre vai ser algo, acredito eu, com mais difícil dessa Saudade, vida. ela sempre tá ali, né? Só administra ali, mas... Exatamente. E é bem longe, né, cara? São longe, 24 horas de viagem. Agora na Malásia são 2 dias de viagem, né? 2 dias de Demora viagem. 2 dias pra chegar. Ainda tem um fuso e tal, né? Loucura, né? De viagem mesmo, de horas de viagem, dá 2 dias, dá 40 e poucas horas. Caramba, bicho. Porque enquanto para em aeroporto, espera O que é tempo Portugal? de voo. Geralmente. Não, eu vou para São Paulo. Uhum. São Paulo eu faço para Doha, no Catar, são 16 horas de voo, né? Caramba, velho. Aí espera um pouco em Doha, depois pega mais 8 horas para Kuala Lumpur, que é a capital, Que é a capital da Malásia, né? E aí depois a minha cidade não é a capital, né? É Johor. E aí eu tenho que pegar, ou pego mais um voo de 1 hora e pouquinho, ou pego um transfer, né? Que é um transporte para ir para a cidade, umas 3 horinhas, 4 horinhas de carro, né? Digamos. Essa é uma viagem, viu? Realmente é uma viagem. Cara, tu falaste aí que tava no futsal e pensando, poxa, meus amigos, uma vida normal, não sei o quê, estudando, trabalhando e tal. Você chegou a estudar ainda, Sim. né? Não parou para poder jogar, mas você ainda fez faculdade? Era uma coisa que meus pais batiam muito na tecla, desde pequeno, né? Ó, você vai jogar, mas você não pode, eu não podia reprovar. Eles não exigiam também, tem que tirar 10, não. Eu falava, não pode reprovar. Se reprovou, acabou o futebol. Então, assim, eu sempre fui, né? Eu tinha que estudar e eu sabia que eu precisava render ali na escola para poder continuar jogando bola, que era o que eu queria. E aí a gente fazia como uns acordos. Meu pai falava, ó, se tu passar, não sei o que e tal. E aí na faculdade, aí cheguei até a faculdade, né? Terminei o 3º ano, entrei pra faculdade, fui cursar ali na FIC, que era a faculdade particular. Fiz 2 anos, se eu não me engano, né? E 6 meses antes de ir pra Espanha, eu ainda faço 6 meses na Unifor, jogo universitário também, que foi uma experiência muito massa, assim. Porque é totalmente diferente, os campeonatos, joguei campeonato brasileiro na universidade, foi terceiro lugar viajando, e aí é uma viagem diferente, porque você viaja com vários outros esportes, todo um grupo, né? Poxa, muito massa assim a experiência, legal demais. E fiz muitos amigos nesse período aí também na universitário, do futsal universitário.
Até hoje eu vou lá na Unifor, encontro também os diretores lá. O professor Vinícius hoje é esse que me levou lá para Minas. É o treinador da Unifor hoje. Olha só, cara, então eu sempre vou lá, visito ele. A gente, às vezes, até bato uma bola lá com eles. Foi muito legal. E eu sempre tive esse lance dos estudos, né? Que meus pais insistiram muito. Felizmente não pude concluir, né? Não terminei, mas fui até a universidade aí fazer o curso de Educação Física. Seleção brasileira, cara. Chegou a seleção brasileira, como foi defender a seleção? Seleção brasileira, cara, um lugar onde todo atleta quer chegar, né? E o Brasil é muito difícil, né, cara, chegar. Sim, são muitos atletas bons, são muitos craques que a gente tem no nosso país, né? Da nossa nacionalidade, né? Porque jogando no Brasil, jogando fora, só tem fera, né? Então, assim, é muito difícil chegar, né? E a minha primeira convocação foi em 2017, eu lembro demais, eu tava sozinho em casa, né? E recebi a ligação. Eu lembro que eu chorei muito, assim, porque passou um filme de toda essa história que eu contei, que eu desisti e tal, e né, aconteceram as coisas para eu voltar, enfim, passou tudo isso e eu fiquei, né, agradecendo muito a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. E essa convocação foi muito especial, assim. E aí depois fiquei um tempo sem ser convocado e volto a ser convocado em 2021 ou 22, não lembro. E para jogar uma Copa América, aí 22 sim para jogar a Copa América, né? Aí sim para jogar um campeonato oficial, né? Até então tinha sido só amistosos. E eu jogo, que também já foi emoção também por dizer assim, cara, eu joguei na seleção um campeonato oficial, né? Assim, eu joguei na Copa América. Felizmente a gente perdeu para a Argentina, não fomos campeões, mas foi uma experiência também incrível lá no Paraguai. Inclusive agora vai ser no Paraguai novamente. E foi incrível, assim, essa oportunidade. A minha última convocação foi em 2023, acredito ali no meio de 2023, mais ou menos, tem 2 anos e pouquinho. E a gente sempre tem essa esperança, né, de um dia poder voltar, apesar da idade. Acho que isso hoje em dia mudou muito, né, dessa questão da idade, porque já está com 35, já não tem possibilidade. Pelo contrário, né, a gente vê, se for pegar, tem vários atletas, né, mais ou menos nessa faixa etária que estão indo sendo convocados, né, e normalmente nos clubes grandes, os clubes que conquistam, a grande maioria dos atletas são já 30 mais, né? É uma tendência hoje do futsal você ter a grande maioria, não é nem a minoria, a grande maioria de atletas 30 mais experientes, mesclando com os mais jovens. E aí sempre vou ter essa esperança, sempre vou trabalhar para isso. A gente não pode querer menos, né? Ainda mais eu que consegui chegar, não posso, né, exigir de mim mesmo menos do que sempre lutar para estar no topo, sempre lutar para estar nessa possibilidade de ir para a seleção brasileira. Quem te convocou em 17? 17 foi o PC, que hoje trabalha com futebol, cara, né? Sim. Pô, é um cara, poxa, que treinador, cara. Sensacional. Incrível, assim, é muito bom. Ele é muito bom. E é assim, uma mentalidade diferente. Assim, eu vejo ele no futebol hoje, né? Eu sigo ele nas redes sociais. E as coisas que ele fala, a mentalidade dele, as coisas, ele é diferente, assim, ele é muito bom. É uma pena que ele saiu do futsal, assim, porque ele ajuda muito, assim, nosso esporte. Mas, e aí, nas outras vezes, foi o Marquinhos Xavier, que hoje ainda é o treinador da seleção. Já foi o Marquinhos, né? Já era o Marquinhos, e aí o Marquinhos... Eu tava na Rússia, ele me convoca. Fui até pego surpresa, porque muita gente fala, jogo tá na Rússia é muito difícil. Até pela logística, às vezes, de você ir pro Brasil com a convocação, são também quase 2 dias de viagem. É verdade. É longe, aí os caras não convocam, é muito difícil. Mas dessa vez aí ele me levou, sou muito grato a ele por ter me dado essa oportunidade novamente. E depois fui mais vezes e tudo. E é isso, cara. Ele tá aí ainda, vamos ver se acontece novamente. Em relação ainda a essa questão de seleção, tu tem uma relação muito, muito bacana com o futebol espanhol, né? O futsal espanhol, aliás. 2 passagens aí pelo Palmas também, outras equipes também. E teve especulação, né, de convocação para a seleção de lá, né? E aí teve isso também. Você teve essa expectativa? Passou em algum momento? Teve, cara. Tem uma história engraçada que teve na minha primeira convocação com o Brasil, né? Assim, eu tava na Espanha, já tava acho que 5 anos na Espanha, então rolava muito burburinho de que o TAF vai se naturalizar. Porque na Espanha, com 2 anos, você já pode dar entrada, né? Demora um pouquinho, vai para 3, 4. Mas eu tinha passado o tempo, não tinha feito nada disso, né? De fazer documentos nem nada. Não ligava muito para isso. Meu pai enchia meu saco, faz o teu documento, tu tem que virar espanhol e tal. Não era nem para eu jogar, não. Era para eu ter a documentação europeia e tal. E eu falava, depois eu faço, sei que...
não ligava muito pra isso. E aí rolou muito esse burburinho. Eu dei entrada na minha documentação e o capitão da seleção espanhola era o capitão do Inter Movistar na época, né? Então a gente convivia todos os dias e ele dizia, cara, cadê tu? Se tu tiver, eu já conversei com o treinador e tem uma possibilidade grande e tal. Eu falei, tá no processo aí, não sei quanto que vai sair e tal. E aí nesse burburinho teve essa convocação e eu fui convocado, né? E eu vou. E aí tem uma reunião, assim, da equipe e tal, com o treinador, e ele fala, que estão falando que... no caso era eu e outro atleta, o Matheus, né? Jogava no El Poço. Estão falando aí que a gente só convocou o Bruno e o Matheus por conta dessa história e tal, pra aprender, e eles não irem e tal, e não é verdade, tal, não sei o que. E eu já, caramba, mano, chegou até aqui, né? Eu falei, puta... Aí eu peço a palavra e falo, pode estar tendo burburinho e tudo, mas eu quero jogar pelo Brasil, eu não tenho nada de vontade de jogar pela Espanha e tal. Eu quero estar aqui, estou muito feliz de estar aqui, é um sonho realizado e tudo. Então, assim, nem pensei em algo sobre isso, que eu também não acho que vocês me convocaram por conta disso aí. Enfim, eu estou tranquilo e foi isso, assim. Mas foi história engraçada, depois os companheiros ficaram tirando onda, falaram, quer ir para a Espanha, não sei o que e tal. Mas teve essa, como se fosse uma rixazinha aí, né? Divisão, né? Cara, e o reconhecimento do trabalho, né? Não, legal pra caramba, pô. certeza. As duas maiores seleções do mundo, né? Tipo assim, falando que querem... Foi um momento que eu tava no meu ápice, né? Ali, 27 anos de idade, ápice físico, ápice mental ali, de já ter uma experiência, já ter uma maturidade, né? Mas aconteceu essa... Não um problema, né? Foi uma situação, digamos. Que legal, cara. Cara, e títulos importantes aí que você conquistou, fala pra gente um pouco. Na Europa, né, de vários títulos lá importantes e tal, fala pra gente aí. É engraçado que em relação a títulos, eu consegui algo que vai um pouco de encontro com o que acontece. Por exemplo, eu no Palma, né, no ano que eu vou para o Inter Movistar, a gente joga uma final de Copa do Rei. O Palma nunca tinha jogado uma final na época. E a gente joga uma final de Copa do Rei, perde na prorrogação. E eu faço um ano incrível, né, por um gol, não sou artilheiro da Liga. E no final dessa temporada, eles me dão as premiações, então eu ganho o MVP da temporada, o melhor jogador e melhor pivô, né, a posição. E eu fiquei, como assim, cara? Como é que, tipo, Ricardinho na Liga, ficar só fera. Eu falei, cara, eu ganhei o melhor jogador da Liga, assim, tipo assim, foi algo que foi surreal. E eu acho que nenhum atleta tinha ganho até então, sem ter ganho um título, sem ter, né? A gente não jogou nem a final da Liga, perdemos na semifinal pro Inter Movistar. E eu fiquei altamente surpreso, né? E é uma premiação que era dada pelos treinadores e capitães, né? Eram quem votavam, né? Pelo melhor jogador da temporada. Então, assim, foi uma temporada que eu tava voando mesmo, assim. Fui muito bem. E ganho essa premiação antes de ter ganho qualquer coisa coletiva, né? Lá dentro do país. E aí eu vou pro Inter Movistar, eu decido ir para lá, né? Eu tinha a possibilidade de continuar no Palma, mas eu decido ir para lá e sendo muito sincero com o Palma também, eu falo, cara, eu quero ir porque eu quero conquistar coisa. O Inter já vinha ganhando 3 anos seguidos a Liga Espanhola. Eu falei, cara, eu quero ir pro time que ganha, eu quero conquistar coisas coletivas. E aí eu vou para lá e graças a Deus a gente ganha tudo também, né? Eu passo 2 anos lá, a gente ganhou 2 anos, foram 2 tripletes que a gente ganha, né? Que é a Liga, a Champions e a Copa da Espanha, né? A gente ganha também uma Supercopa da Espanha. E aí, desses 2 anos, o Palma, os caras, volta e tal, não sei o quê. E tinha uma proposta para eu ir para a Rússia também na época. Eu falei, não, ainda não é o momento. E aí eu volto pro Palma, né? Pra gente tentar... Aí já era voltar para tentar ganhar a Liga da Espanha, né? Tipo assim, não, volta, a gente tá trazendo outros jogadores, né? A gente quer fazer... Fez realmente um timaço, a gente fez um timaço. E a gente é eliminado sem ter perdido um jogo, assim, nos playoffs, né? Porque a gente é eliminado nos pênaltis, sem perder no tempo normal pro Barcelona, na semifinal. E foi um ano muito bom também. E aí o time russo me compra, né? Que era... Na época, assim, era muito raro, né? Dentro ali da Europa, um clube pagar a rescisão contratual de um atleta de futsal, né? Hoje em dia já tá um pouco mais comum. Mas na época eu até me surpreendi porque, poxa, vão pagar a multa rescisória que eu tinha, né? Assim, eu achei muito... Falei, pô, se os caras querem pagar porque realmente me querem, realmente vão fazer de tudo que eu para me ajudar lá, enfim. E aí eu resolvo
resolvo ir, ia ser muito bom financeiramente para mim também, ir para a Rússia, então eu saio do Palma e até muitos torcedores ficaram chateados comigo, falando que eu era mercenário, né, que mercenário, vai para a Rússia para ganhar dinheiro, não sei o quê. Fiquei até um pouco triste com alguns comentários, mas é normal, acontece, porque eu sei que não foi por isso somente, né? Mas acontece, é normal, e aí eu vou pra Rússia e foi uma experiência muito massa, assim, muito legal, assim, o russo, aprender o idioma, né? Uhum. Eu gosto muito dessa questão de aprender idiomas, eu gosto muito. Legal. E aí eu me esforcei muito pra aprender e tal. A gente tinha um trator 24 horas com a gente, né? Porque lá ninguém fala inglês, nada. Então, assim, era russo. Mesmo. Então era muito difícil. Vamos num restaurante, era complicado. Como é que a gente vai se comunicar? O cardápio todo em russo, era muito difícil, né? Tinha o Google ali e tal, mas é muito difícil. A gente às vezes evitava até sair um pouco de casa. Tem Baianvovski lá? O eslavo ele já é um idioma complicado, né? Assim. E aí só que a convivência todos os dias, eu ficava, enchia o saco do tradutor. Como que fala tal coisa? O que ele falou aí que tal, significa tal? Então, assim, eu fui mesmo... Todo dia, até hoje eu tenho anotações todo dia eu aprendi uma palavra nova e anotava, né? Nossa. Anotava como que falava e como que era escrito, né? Aí ficava revisando. Então, assim, fui aprendendo assim, né? Não tive... Aí já no terceiro ano que eu tava lá, muda o nosso tradutor e ele era professor da universidade lá. Então, ele falava, acho que 6, 7 idiomas, falava um monte de idioma. E aí eu falo pra ele, cara, vamos dar umas aulas só para eu dar uma melhorada. Eu já consigo me comunicar, mas eu quero melhorar a forma que eu falo e tal. E aí a gente começou a ter umas aulas, fiz uns 2 meses de aula com ele. E aí ele é demitido e tal, a gente perdeu um pouco o contato. Mas aí fiz umas aulinhas para pegar algumas coisas gramaticais, né? De que a gente fala eu vou, vamos supor... Eu vai, né? Para não ficar falando dessa forma, eu queria... Até quando eu comecei a aprender... E os russos falavam comigo assim, eu vai, não sei o quê, pra eu poder entender, né? Como eles sabiam que eu entenderia dessa forma, eles falavam assim comigo. E aí eu comecei a entender já da outra forma. Eu falei, não, pode falar o correto, senão eu vou aprender errado. Fala como tem que ser mesmo, que aí eu me viro aqui e tal. E é algo que eu gosto muito, assim. Agora eu tô tendo que falar o inglês, né, na Malásia, por conta que lá quase todo mundo fala inglês. Fui colonizado pela Inglaterra, então nos lugares é tudo inglês, os letreiros da rua é tudo inglês, então... Tem um malaio, que é muito difícil também, né? Mas eu ainda eu tento aprender algumas palavras, às vezes dou um maior valor. Tá falando malaio já. Eu falei, eu sou malaio, não sei. Cara, a gente tá chegando aqui na reta final do programa na TV, mas a gente vai ficar mais um tempo com a turma do Spotify, do YouTube. Mas eu quero entrar no quadro Bate Pronto. Fala uma palavra, uma frase, e você vai respondendo aí com o que vem no coração. Bora. Lembrando que a gente tá batendo papo com o Bruno Taff, tá? Ele que é craque. Aliás... Não foi um nem dois. Foram vários. Falaram. Esse é craque. Esse é craque. Eu tô quase acreditando que o cabo é craque. Não foram poucas pessoas. Saí dando umas... Muita gente, rapaz, acertou em cheio. Esse é craque. Esse é craque. Bruno Taff, ele tem uma história gigantesca. É cearense e tem uma história gigantesca no futsal nacional e mundial. Lógico que no exterior ele tem uma história maior. Espanha, Rússia, Malásia... Já jogou também aqui no Brasil. A gente vai até bater um papo sobre isso também. Possibilidade de um retorno para um time brasileiro, quiçá cearense. Vamos para o quadro? Podemos ir? Então, roda a vinheta, Edson Cunha. De primeira com Bruno Taff. Deixar um abraço especial para a turma da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, a turma da Fortaleza FM 90.7, a turma das redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok e Spotify. Maestros da Bola CE, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte, tá? Já são 190 personagens e o nosso livro, Maestros da Bola, será lançado ainda esse primeiro semestre. Um ídolo no esporte. Falcão. Esporte geral, Falcão é o cara. Não, ou do geral, futsal. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno no esporte e no futsal? Falcão. Jogou com ele, teve a oportunidade. Uma experiência que eu vi de camarote. Valdim, cearense. Amandinha, cearense. Só falta botar uma estátua do Falcão, né, cara? Ele realmente... Eles tiveram a oportunidade de trabalhar com o Falcão. Então, viram quem é o Falcão, de fato, né? E colocam ele realmente numa posição massa. O melhor momento da tua carreira, cara? Melhor momento?
Quando vou para o Inter Movistar. Do Palma pra lá. Bate muito de frente com a primeira convocação. Vou na primeira convocação. Primeira convocação, seleção brasileira. Tem algum hábito assim que você utiliza antes de entrar em campo? Ou em quadra, no caso? Não tenho nenhum tipo de Superstição, não tenho. Só tento estar mais... uma das coisas que eu faço é tento não pensar muito no jogo. O jogo eu penso quando eu entro ali dentro de quadra. Antes eu não penso muito no que vai acontecer, porque eu confio na minha preparação até lá. E quando eu entro é quando eu realmente incorporo, porque senão eu gasto muita energia antes do tempo. Opa, legal. Cara, rapidinho, só voltando aqui rapidinho com o Falcão. Ele teve alguma interferência na tua decisão de voltar ao futsal ou de ir pro futsal, coisa nesse sentido? Não, a interferência que ele teve foi no Santos, que eu fui como um teste, né? E ele chega pra mim e pergunta se já tava tudo ok e tal. Eu falei, cara, não, ninguém me falou nada. Eu tô ainda aqui, já tinha quase um mês já, eu tô me bancando aqui e tal. Ele falou, não, fica tranquilo, você vai ajudar muita gente, isso é muito bom. E eu vou resolver essa situação. E no dia seguinte já tava tudo resolvido, já tava com o meu contrato pra assinar. Então, ele foi quem, né? Quem fez isso acontecer também lá no Santos, né? Eu vou falar algo do Falcão, mas não agora, só com o pessoal do YouTube, que inclusive deu uma polêmica gigantesca, viralizou esse corte, mas eu vou falar sobre algo aqui que o Falcão fez também nesse sentido, tá? Cara, um jogador, e aí pode ser em qualquer modalidade, pode ser em qualquer época da história, pode ser em qualquer época, que você gostaria de jogar junto. Algo que você entende, cara, esse aqui pode me ensinar muito, não só na quadra, não só no campo, não só no esporte, mas na vida. Eu gostaria de ter um tempo com esse cara. Cara, acho que eu gostaria de ter jogado com o Vinícius, que foi capitão por muitos anos da seleção. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na comissão técnica, agora no meu posto. Mas acho que como atleta teria sido muito bom. Ele era um craque de bola. E a perna esquerda, então eu sou destro, e aí se complementa muito bem. Acho que teria me dado muito bem com ele dentro de quadra. Sem contar que ele é uma pessoa sensacional, um cara que sempre ajudou, foi muito de grupo, sempre ajudou muito seus companheiros. E acho que eu aprenderia muito com ele dentro de quadra, jogando com ele. Eu sempre fui um cara que eu quis escutar muito os mais velhos, né? Eu, no Santos, por exemplo, acabava o treino, eu chegava nos mais velhos, o Índio, essa galera, o Ricardinho, que hoje é treinador do Magnus Futsal. Chegava neles e ficava perguntando, pô, o que é que tu acha disso? O que é que tu acha daquilo? Como que vocês conseguem fazer tal coisa e tal? Então, sempre escutei muito. E a galera mais velha vai gostando de contar a história e tal, né? Eu sei porque hoje, se me chegar pra mim, eu vou adorar, né? Então, eu colava os caras adoravam e eu adorava escutar. Então, assim, sempre fui muito atento a isso, sempre fui muito observador também. E essa galera aqui também, dessa geração aí, que é o Vinícius, eu era um cara que eu acho que se eu jogasse junto, eu ia aprender muito com ele. Se não fosse atleta, seria o quê? Eu? Caramba, eu brinco que eu acho que eu ou estaria mexido na música. Eu gosto muito de música, toco alguns... Esse é um outro papo para daqui a pouco, é verdade. Toco alguns instrumentos, toco cavaquinho, violão, tá, percussão também. Então, eu acho que eu ia me aventurar na música. Legal. E para finalizar, o que família representa para Bruno Taff? Família é a base, né? Família foi o que me sustentou. Foi o que me levou aonde eu tô. A gente não pode nunca esquecer das nossas origens, né? Se hoje eu tô onde eu tô, se eu tenho a educação que eu tenho, se eu tenho todo... sempre tive esse apoio, esse suporte da minha família. Então, a minha família foi muito importante para mim. Sempre vai ser, nunca vai ser diferente. Hoje eu tô construindo a minha família, né? Com a minha esposa, minha filha que vai nascer. E com certeza vou levar muitas coisas do que me foi ensinado para ela. E é isso, a família é tudo, assim, cara. Abaixo de Deus, né? Para mim, Deus é onde a gente tem que nortear, é por Ele. E a família aqui na Terra é onde você tem que se apegar, e nos momentos difíceis e bons é com quem você tem que estar. Show de bola, meu parceiro. A gente finaliza na TV Câmara Fortaleza e na Fortaleza FM esse episódio. A gente continua no YouTube. Acréscimos com Bruno Taff. Campeão, vamos lá. Me soltar um pouquinho, né? Porque TV é bem coisada. Cara,
Vamos lá, você falou que toca, né, meu irmão? Cavaquinho, violão, também tem percussão. E aí, como é que é essa paixão pela música aí, cara? Surgiu a partir do meu pai, né? Ele toca muitos instrumentos, inclusive ele toca na Pode igreja. comer, esse aqui não é de plástico não. Pode... Ele toca na igreja flauta transversal, toca Massa, teclado. E aí ele toca violão e eu pequeno vendo ele tocar, falei, pô, eu quero aprender. Aí ele me ensinou a tocar violão. E aí eu sempre gostei muito, né, dessa coisa da música. E os instrumentos de percussão, eu nunca fiz aula, não fiz nada e simplesmente pego o instrumento e toco. Assim, eu tenho essa aptidão e sou louco por música em geral. E aí eu toco. Aí aprendi o cavaquinho com uns 15, 16 anos no colégio, quis fazer uma bandinha. Eu falei, pô, mas quem vai tocar cavaquinho? Eu falei, eu toco. Eu falei, mas tu sabe? Não, eu aprendo. Fui atrás aí comprei um cavaquinho, fui atrás de aprender. E hoje toco cavaquinho, sempre a gente faz umas resenhas com os amigos e tal. É muito bom, assim, e agrega muito. Inclusive, tem a história do cavaquinho que meu pai, ele... Quando eu fui pro Corinthians, a minha primeira vez que eu saí, eu já tinha um cavaquinho, já tocava. E aí eu arrumando minhas malas aqui e tal, e aí ele pegou o cavaquinho e botou assim. Aí eu falei, não vou levar não. Aí ele falou, por que tu não vai levar? Aí eu falei, imagina, eu vou chegar lá no Corinthians com um cavaquinho, os caras vão tirar onda comigo. Eu falei, cantor, tocador, joga bola, né? Aí ele, não, cara, tu tem que levar, porque isso aqui vai quebrar o gelo, os caras tu vai fazer amizade muito rápido, porque os caras vão querer saber, querer ver tu tocando, então tu vai ficar amigo dos caras rapidão. Verdade. Eu falei, que nada, pô. Falou, vai por mim, leva. E foi dito e feito. Cheguei lá, né, no primeiro dia, os caras, toca cavaco, abre aí e tal, toca aí, não sei o que, ó, o Ceará, não sei o que, ele tocava cavaco, o Ceará tocava cavaco, veio um monte lá pro meu quarto lá e tal, não sei o que, já ficou aquele negócio, eu falei, caramba, criou aquele clima já, olha só, cara. Ele teve a visão mesmo, viu? E aí eu falei, caramba... A música tem esse poder, né, cara? A música tem esse poder. Certeza. Não, e o pagode, o samba, né, no meio do futebol é muito enraizado. É intrínseco, né? É muito, muito forte, né? E aí, cara, eu assim, desde então toco cavaquinho e gosto muito de música, assim, toco... Que massa. Não, e assim, essa relação tua com a música ajudou até a se manter mais próximo da cultura brasileira, né? Quando tu esteve fora também. Eu enchi o saco nos caras nas viagens, os espanhóis no começo, aí eu parei depois, né? Mas as viagens eu levava, viagem de ônibus, levava o cavaquinho, os caras, pode tocar isso aí, não sei o que, eles não sabiam nem o que era, né? E eu ficava lá, tocando, cantando, os caras, pô, chato pra caramba, tal, não sei o que. Aí eu dei uma parada depois e tal. Mas depois eles vinham e disseram, cadê, toca aí o cavaquinho, que eles diziam, cavaquinho, toca o cavaquinho. Aí eu tocava lá. Mas quebra muito o gelo e ajudou até nesse sentido, né? De dar amizade e tal. Com certeza. Fora a música, cara, tu faz o quê fora das quadras? Cara, eu sou muito caseiro. Gosto muito de estar em casa. Gosto muito de estar em casa descansando, vendo série e tal. E eu tenho a gente tem um costume, eu e minha esposa, de tomar café à tarde, né? A gente gosta de tomar café e conversar. Às vezes a gente fica... Quando vai ver, já é a hora do jantar, já. De tanto que a gente tá conversando ali, tomando café. E aí a gente gosta de... Em qualquer lugar que a gente estiver, a gente gosta de ir pra algum lugar. Às vezes um lugar que a gente não... vamos conhecer um lugar hoje, tomar um café em um lugar novo e tal. E vai conhecendo um pouco... Treino na Malásia como lá? Só um turno? Pré-temporada são 2, né? Normal. Mas durante a temporada normalmente é 1. Raramente vai ter 2. É igual a Europa também é assim, né? Aí você consegue conhecer a cidade? Você consegue. Se quiser, lógico. À tarde. Normalmente a gente sai... Quase todo dia a gente sai... É um custo, um gasto que a gente já tem no nosso planejamento. Que assim, esse aqui não pode... Entendi. E até o nosso momento também, Sim, né? Como casal sim. e tudo. A gente Legal. conversar, colocar o papo em dia. E a gente tem muito esse costume. Aí quando não é a música dentro de casa, é alguma série, ou a gente sai pra tomar um café, pra conhecer lugar. Legal. Em relação à carreira, cara, tu tem essa pretensão de voltar pro futsal brasileiro, cearense, talvez, jogar em algum clube aqui no Brasil? Poxa, cara... Encerrar a carreira aqui no Brasil, talvez? Quase acontece ano passado, antes de eu ir pra Malásia, que o Fortaleza tava montando o time, né? Eles me contactaram e eu fiquei muito balançado mesmo, né? E de poder voltar pra cá, né? De estar perto da família. Minha esposa também falou, caramba, vai ser legal, a gente vai estar lá e tal, não sei o que, perto de todo mundo. Não aconteceu, mas eu acho que eu tô sempre aberto, né? Jogar até no futsal brasileiro em si, jogar em uma grande equipe do futsal brasileiro, quem sabe, né? Ganhar uma liga, dessa vez atuando o ano inteiro, né? Porque eu ganhei uma atuando um pouquinho mais da metade. E dessa vez jogar um ano inteiro, quem sabe conquistar uma liga do Brasil de novo. Queremos, cara, te ver aqui. Que seria muito legal. Assim, há uns anos atrás eu sempre disse que não pensava em voltar. Mas hoje em dia eu falo, cara, se tiver uma oportunidade boa, eu voltaria tranquilamente. Seria muito legal voltar a sentir essa atmosfera do Brasil, que é diferente de fora, né, cara?
É legal você estar ali também. Aí o grupo vai ser todo mundo brasileiro, então vai ter a resenha, vai ter o negócio. Às vezes você tá num lugar e, poxa, vai ter a resenha ali com 3, 4, que é quem você se comunica melhor, enfim. No Brasil, você, todo mundo brasileiro, você vai ter toda aquela resenha, aquele ambiente, né? Que eu gosto muito, sou um cara que gosta muito dessa questão do coletivo, do ambiente. E seria legal voltar pro Brasil. E se fosse aqui, melhor ainda, né? Se fosse aqui no estado, poxa. Pertinho de casa aí. Aqui em casa, pô. Tanto que quando apareceu essa do Fortaleza, eu fiquei super empolgado, né? Porque, poxa, cara, um time daqui que vai investir e tal. Eu já tenho uma relação muito grande com Fortaleza, né? Por ter jogado 10 anos lá na base. Conheci o Marcelo, conheci todo mundo lá. Eu vou lá, eu conheço quem trabalha lá, né? Que é da minha época ainda, que era da base, hoje tá no profissional. Aí você vai pra treinador de goleiro, quem massagista, todo mundo é a Toninha. Então, assim, é da minha época, então, todo mundo, né? E eu falei, cara, vai ser irado. Aí não aconteceu, mas quem sabe, né? Um dia algum time, alguma equipe cearense surgindo aqui, proposta da daqui capital possa acontecer, né? Show. E a gente já tá na reta final, né? Do nosso programa, mas volta quando pra Malásia? Eu volto agora dia 10 de fevereiro, né? Tem uma novidade aí, né? Que tá esperando vai ser papai e tal, né? Tô aí as esperas, já tá, qualquer momento pode vir. E aí fica um tempinho só. Primeira. Olha só, cara. Tô muito ansioso Deus já na espera. Que seja amém. Cheia de saúde, paz e... vai ser... É o meu... Eu falo que a minha maior conquista é essa. A esposa volta ou vai... Vai ficar um tempo, porque né? tem que ficar, né? Não pode ir agora. Mas quando der uns 3, 4 meses, eu venho e a gente volta junto. Legal. E futuro, a Deus pertence, né, cara? Eu sou muito tranquilo, assim, eu não fico pensando muito na frente, não. Tento fazer o meu ali no momento. Vamos ver, assim, se vai existir uma possibilidade de, depois da Malásia, o contrato acabar, se vou continuar, se vou voltar. A temporada da Malásia acaba... Dezembro, né? Como o Brasil, janeiro a final do ano, né? E a Espanha ao contrário, do meio ao meio, né? Então, assim, eu não sei se eu vou continuar, né? Tô bem lá, me tratam super bem, né? E não sei o que vai acontecer, cara. Não fico pensando muito, não. Pode ser que eu volte para uma Espanha, pode ser que eu volte para uma Europa, mas pode ser que eu fique também. Então, a gente sempre brinca, eu falo com a minha esposa, isso é um problema pro nosso eu do futuro. Então, vamos deixar para ele resolver lá na frente. Massa. Não fico pensando muito. E questão, assim, do futuro, já depois do pós-carreira, né? Eu também tenho algumas dúvidas. Eu gosto muito dessa área jornalística, né? De falar, de comentar, de falar sobre futebol, futsal. Futebol, porque apesar de eu não ser um profissional da área, né? Mas eu tive uma vivência. E a vivência do futsal também me agrega muito para poder falar de algumas questões, né? Eu gosto muito de analisar jogos taticamente, tecnicamente, dos jogadores, enfim, mais especificamente. Mas também na área ali técnica, não sendo um treinador, mas sendo um cara que talvez vai ajudar em algumas outras coisas, um auxiliar, ou até mesmo na parte da coordenação ali, de ser o cara que vai garimpar, vai ser um cara que vai estar ali por trás, né, dos bastidores. É algo que eu também pretendo, inclusive, estudar agora sobre gestão, sobre esse tipo de coisa. E aproveitar, né, esse tempo que eu tenho ainda, acredito que eu vou jogar mais uns 5, 6 anos aí, e aproveitar esse tempo para poder me preparar e ver o que é que eu vou fazer quando eu parar. Show. Você falou que o Falcão teve uma participação nesse sentido, que de alguma forma, pela figura dele, deve ter conversado com o técnico, comissão, diretoria e tal. Aconteceu aqui há um ano, janeiro do ano passado, Valdinho esteve aqui, janeiro ou fevereiro, alguma coisa assim. Valdinho esteve aqui preocupado com o retorno do futsal do Fortaleza, se ia, se não ia, como é que ia ser e tal. E uma das coisas que ele falou foi justamente isso, cara, não sei, tem gente indo-se embora, Lambão tinha ido já para a equipe, o outro já tinha ido para a equipe, enfim, alguns já haviam... O Romulo já tinha saído. Pronto, o Romulo havia saído, aí ele falou e tudo. Não fui eu. Pegaram esse corte, na época era ao vivo ainda aqui, a gente transmitia ao vivo na internet. Eu vi, eu lembro. Pegaram esse corte Falcão, né? e espalharam. Eu sinceramente não sei qual foi a página, mas alguém fez isso. Aí o Falcão viu, comentou embaixo, fica tranquilo, meu craque, vai dar tudo certo. Falcão conversou com o Marcelo Paes, que era CEO do futebol, mas enfim, tem muito peso no Fortaleza em si, associação, futsal e tal. E se resolveu, cara. Então, assim, é impressionante, cara, esse tato, essa sensibilidade
do ele Falcão. entendeu, assim, sobre o Falcão, eu costumo dizer que ele conseguiu se tornar maior do que o esporte, né? Até. Ele conseguiu, ele quebrou barreiras, ele foi algo que eu acho que ninguém nem talvez consiga, porque ele foi um cara que foi altamente visionário, ele foi muito inteligente na questão, né, da comunicação, ele é um cara que comunica muito bem, e ele conseguiu ser maior que o esporte, e não tem nenhum problema isso, sim. Porque ele trouxe, por ele ser maior, ele trouxe essa visibilidade também pro futsal, o esporte intencionalmente isso, ou né? não, dele, ele trouxe isso pro esporte, pro futsal. Então, onde ele estivesse, onde se fala o nome Falcão, é futsal. Então, assim, você fala futsal, a pessoa diz, Falcão. Que bom, não tem nenhum problema nisso. Alguns atletas até se incomodam. Futsal, o cara só lembra do Falcão. Então, cara, mas pelo menos ele tá lembrando do Falcão, das coisas incríveis que ele já fez, né? E é um cara super respeitado até no meio do futebol, enfim, ele é respeitadíssimo pelos atletas até de fora, né? Você vê os caras de fora, aí você vai pra esses eventos aí, os caras respeitam muito ele. Então, assim, é um cara que mudou o patamar do esporte, pô. Ele conseguiu trazer a TV aberta, que era muito difícil, ele trouxe tudo isso. Então, assim, essa visibilidade, como você falou, que bom que ele ficou no Brasil, porque talvez a gente nem tivesse isso. Então, ele é um cara muito importante, ele entende da importância dele, ele sabe onde que ele pode ir, que ele vai ter esse peso, e que bom que ele ajudou com que Fortaleza esse ano pudesse ter continuado, né? E conversando com a Amandinha, ela fala isso, cara, meu sonho era ter continuado aqui como o Falcão fez, como o meu ídolo fez. Infelizmente, os nossos clubes não conseguiram me entregar aquilo que a Europa me deu, tanto de estrutura quanto o financeiro. Cara, chegamos ao final, o Edson Cunha tá morrendo de fome, eu tenho certeza, tá não, né? Mas eu tô. Meu parceiro, cara, tu é bom, viu? Obrigado aí mais uma vez. Valeu mais uma vez, agradeço aí a todo mundo, agradeço o Bruno também. Bruno é fera. Muito legal o papo. E é craque, viu? Ouvi dizer que é craque. Com certeza, não, unanimidade aí. Daria pra horas. Com certeza, podia passar uma tarde aqui, mas... Não tem dúvida. Agradecer demais pela experiência aí que ele compartilhou aqui com a gente e só agradecer e até a próxima aí. Massa, show. Tamo junto, obrigadão, viu, pelo convite. Tamo junto mesmo, prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe sua família, sua filha, que vai chegar, sua esposa, amém. Seus pais, enfim. Rapaziada, muito obrigado. A turma da Pro Produções, esta produtora aqui que recebe o Maestros da Bola, entrega um estúdio sensacional, câmeras excepcionais, um áudio fantástico, com uma equipe técnica também maravilhosa. Muito obrigado, Dr. Ronald Pedrosa Júnior e a toda a equipe aí, Isaac Garcia, enfim, todo mundo que nos dá todo esse suporte, tá? Deixa um abraço também para o Safesse, para o Major Machado, da Machado Motos, Raimundinho lá da Autoescola Gênesis, essa galera que apoia sempre o Maestros da Bola, tá? Quero te convidar para você ir para o Spotify, cara. Nós temos ali, não todos, mas temos ali talvez uns 70 episódios já, muito legal. Spotify Maestros da Bola CE. TikTok comecei agora, faz uns 2 meses, mais ou menos, já tá bom pra caramba também. O Instagram bateu 1 milhão de views, bate mensalmente 1 milhão de views, 800 mil, 900 mil, 1 milhão, o último agora, mês de dezembro, foi 1,2 milhões. Então, eu agradeço demais aí o apoio de vocês. Tá no YouTube, estamos também lá, já com quase 190 episódios. Além dos episódios, tem os cortes. Esse aqui vai ter também vários cortes. Rendeu bastante. Rendeu pra caramba. Tanto os reels, shorts, quanto os cortes mesmo, lá de 3, 4, 5, 7 minutos. Além desse episódio completo, tá? Gente, obrigado de verdade. Se inscreve no canal, deixe seu like, hype esse vídeo, compartilha com a galera, espalhe aí pra chegar no maior número de pessoas possíveis, tá? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.